Então, a pergunta que eu te faço é o que que o Haddad está achando dessas falas repetidas do Lula sobre juros e sobre Banco Central? Zé, você tocou num ponto importante aí. A gente sabe que o dólar está pressionado em relação ao real, não só por causa das falas do Lula. Tem um movimento global, né? Os juros americanos subiram, isso atrai dólares para os Estados Unidos, isso faz com que moedas no mundo inteiro percam valor. Mas o próprio Haddad reconheceu que ruídos agravaram a subida do dólar no Brasil. Comparou com a Colômbia, por exemplo. Teve subida lá também, mas não tanto quanto aqui no Brasil. A gente, para ser justo, tem que dizer que a razão principal é o cenário internacional. No entanto, as falas do Lula são um fator que agrava esse processo de desvalorização do real e de valorização do dólar. Dito isso, né, o Haddad se manifestou hoje. Ele falou: olha, temos que nos comunicar melhor. A reunião que eu vou ter com o Lula amanhã é para discutir questão fiscal. Por que que ele falou isso? Porque o Lula, em mais uma entrevista, e é uma série de entrevistas em que ele tem dado declarações, a meu ver, equivocadas para atingir o objetivo que ele quer, né? Que é reduzir a taxa básica de juros e ter um real mais valorizado na comparação com o dólar, uma queda do dólar. O Lula falou hoje que ia tomar uma medida importante amanhã, se reunir, falou em adversários, que não dava mais para a situação ficar assim. A gente sabe que o mercado especula a partir de um fiapo de informação. Daí começou todo um processo de especulação. O Haddad veio a público e falou: olha, é preciso acertar a comunicação sobre a autonomia do Banco Central e o arcabouço fiscal. E a reunião que eu vou ter com o Lula amanhã é para falar de gastos para 2025, 2026, ou seja, como é que nós vamos cumprir a regra fiscal. O Haddad veio dar uma de bombeiro, né, para acalmar a situação. E falou: é mais comunicação do que qualquer outra coisa. De fato o Lula está se comunicando de um modo errado. E aí o Haddad pretende dizer isso para ele amanhã, que é o que ele não disse hoje publicamente. Amanhã o Haddad pretende falar para o Lula que ele está errando sobre o dólar e o Banco Central, e que essas falas do Lula podem contratar mais inflação para 2025 e 2026, que vai ser justamente o último biênio desse mandato dele, né? O Lula talvez seja candidato à reeleição, mas tem mais 2 anos e pouco aí de mandato, e que isso vai tornar mais difícil o trabalho do próximo presidente do Banco Central, que vai ser indicado pelo Lula. Então, o Haddad pretende ter uma conversa com o Lula, porque tem uma certa perplexidade no Ministério, em algumas pessoas que conhecem o Lula, com essa sequência de fala deles muito fora do tom, muito acima, né? Uma coisa é a tese correta de você questionar o patamar da taxa básica de juros. A gente fez um programa com a Mônica de Bolha há um tempo atrás, ela dizendo que havia espaço para uma queda da taxa de juros, né? Uma coisa, eventualmente, você fazer uma crítica ao Campos Neto. Agora, da forma como o Lula está tratando, inimigos, adversários, ou fazer alguma coisa, não pode ficar assim. E ele não pode fazer nada enquanto não trocar o presidente do Banco Central. A política cambial não está na mão dele, né? Ele pode trabalhar em outras frentes da economia. O próprio Campos Neto falou que tem que separar a narrativa política e o trabalho técnico deve ser feito. Falou hoje também a respeito, logo após essa entrevista que o Lula deu a uma rádio na Bahia, hoje é 2 de julho na Bahia, a data importantíssima lá, em que eles expulsaram os portugueses do Estado, em 1823. O Lula tem uma tradição de ir no 2 de julho comemorar lá na Bahia. E segundo o Campos Neto, a história vai mostrar que o trabalho dele foi feito da melhor maneira com os dados que ele tinha à época. A gente lembra aquela crítica que subiu muito rapidamente a taxa de juros, está demorando para abaixar a taxa de juros. O Lula hoje falou em ataques especulativos, usou, vou tomar medidas, eu não quero alertar meus adversários, meus inimigos. As palavras de um presidente têm muito peso. Quando ele fala assim, parece que ele vai tomar uma medida importantíssima amanhã. E em economia, você não fica falando o que você vai fazer, você faz, né? Isso só cria mais problemas. Então, o Haddad veio e disse isso hoje publicamente, que é uma questão de acertar a comunicação, mas ele vai dizer para o Lula claramente que está errada a forma como o Lula está fazendo, pode contratar mais inflação para 2025 e 2027, a inflação está sob controle, não é um problema hoje a inflação, né? Mas um dólar nesse patamar pode ter impacto em produtos que os brasileiros consomem, coisas que a gente importa, e
é isso, assim, essas É falas isso que eu repetidas queria do explorar Lula, contigo, até sem né? te colocar Diga. numa berlinda. Como é que se daria essa contratação? Quer dizer, você já começou a explicar aí. Quando você tem o dólar mais alto, obviamente os produtos importados ficam mais caros, os produtos e serviços, né? E isso acaba influenciando, por exemplo, trigo, né? Vai importar trigo, pãozinho vai ficar mais caro, um alimento fundamental na Isso. alimentação do brasileiro. É esse tipo de coisa que a Haddad está falando. É isso? É isso, e outra coisa, assumindo o novo presidente do Banco Central, se ele entra com a credibilidade questionada para controlar a inflação, agir no mercado de câmbio, no dólar, isso só vai tornar a tarefa mais difícil. Aí ele Difícil. não vai poder Se essa baixar a taxa de juros inflação, para provar que é independência, né? para provar que é independente, vai dificultar o trabalho dele para baixar a taxa. O Haddad disse numa conversa lá o seguinte: a gestão do Campos Neto já está precificada, né? O serviço que ele tinha que fazer, ele já fez. Não adianta mais discutir com o Campos Neto. A gente tem que pensar em como a gente vai lidar com esse problema adiante. Não tem inflação para esse ano, está dentro da meta, está tranquila, tem um cenário, mas se esse patamar do dólar se mantém durante um tempo muito alto, é óbvio, como você falou, que tem um repasse para o preço dos produtos que a gente importa. Isso vai bater na inflação. E parte desse preço pode bater os mais pobres, da inflação de alimentos. Por isso é que é importante ter uma taxa de câmbio mais próxima de 5, né, do que uma taxa de câmbio caminhando para o patamar de 6. Então, Uhum. é isso que o Haddad pretende dizer para o Lula. O Lula está falando demais. Ele não é comentarista político nem comentarista econômico. Ontem, ele comentou até o debate do Biden, dizendo: o debate expôs as fragilidades do Biden. Ora, o Lula está com 78 anos. Se ele for candidato aos 81 anos, haverá um questionamento sobre a idade dele. Ele não tem que ficar falando esse tipo de coisa sobre um presidente americano que está no exercício do cargo. Isso nós podemos falar, que somos analista. Né? Falar o Trump é mentiroso. A gente sabe que o Trump é mentiroso. Ele tem que se preparar agora para um cenário no qual o Trump pode virar o próximo presidente dos Estados Unidos. É o nosso segundo maior parceiro comercial. É o país que tem mais investimentos no Brasil. Se o Trump for presidente dos Estados Unidos, será importante dialogar com o governo americano de alguma maneira. Então não dá para ser comentarista político e econômico. Isso não é papel de presidente da República. O Haddad está correto nessa comunicação e está com um problema. Falou que só presidente incompetente não se reelege. Sou um pouco arrogante. Entendeu? A eleição dele com o Bolsonaro foi uma eleição difícil. A gente sabe que o Bolsonaro jogou baixo, né? Usou a máquina pública, mas não foi uma eleição fácil. É um país dividido. É um cenário complicado. Você vê pessoas como o Edmar Baixa dizendo: eu votei no Lula, mas eu não estou entendendo. Ele está dando um tiro no pé, um tiro no coração ao brigar da forma como está brigando com o Banco Central, com o Campos Neto sobre o dólar. E declarou voto no Lula. Esses setores de centro foram importantes para ele derrotar o Bolsonaro em 2026. E qualquer que seja o candidato do PT, do atual governo em 2026, o Lula ou o Haddad, que será um dos dois, será preciso ter o apoio dessas fatias do eleitorado. Então, me parece que haverá uma tentativa de freio de arrumação amanhã. O Haddad vai conversar com o Lula e dizer claramente: na linha que você está indo, você só está aumentando o teu próprio problema e prejudicando a gente a melhorar a economia brasileira. Zé. Eu acho que eu concordo com você, Kennedy. Acho que o Lula está esticando demais a corda sem precisar e provocando mais confusão do que o necessário, né? Embora ele possa tenha acertado no alvo, no sentido de que quem é Isso, responsável não isso. precisa ficar macetando todo dia, né? Porque, Pois é, e o inclusive, Baixa falou uma coisa importante, assim: quem provocava a confusão todo dia era o Bolsonaro. O presidente da República tem que acalmar o país. O presidente da República não tem que pegar em armas todo dia, entendeu? Não precisa, ele uhum, tem poder demais. E mesmo que ele queira pegar em armas, ele não deve falar que vai pegar em armas. Ele toma as decisões, a caneta está com ele. Né? Ele não precisa ficar falando que manda e que faz e acontece. Porque ele manda, ele faz e acontece. O presidente não pode tudo, mas pode muito no Brasil. Né? Então não tem sentido ficar fazendo essa quantidade. Todo dia tem agora uma confusão. O Haddad teve que falar hoje por isso. exato. E agora, eu estou com a impressão, Kennedy, de que o Lula, como ele não pode falar sobre os problemas, porque assim, você falar sobre taxa de juros é falar sobre algo sobre o qual você não tem poder para agir. É uma decisão do presidente do Banco Central. Ah, pode pressionar, tudo bem, mas tem jeitos de pressionar, né? Esse é um jeito ineficaz de pressionar. Quanto mais ele pressiona, mais o Roberto Campos tem argumento para dizer: tá vendo? Não posso baixar a taxa de juros.
né? O efeito é justamente o oposto. Então, não é muito inteligente. Mas a impressão que me dá é que ele elegeu alguns alvos sobre os quais ele tem muito pouco a fazer, eleição americana, por exemplo, ou taxa de juros, e com isso ele não fala sobre aquilo que ele pode agir, né? Ou deveria agir mais, né? Por exemplo, relação com o Congresso é um assunto que sumiu dos discursos do Lula porque é uma posição frágil que ele tem lá, né? E se qualquer coisa que ele falar, aí sim o custo político pode ser ainda maior, né? Mas eu concordo com você. Eu acho que se não pode falar sobre o que deveria falar, melhor não falar sobre outras coisas, né? Melhor ficar quieto. Pois é, você sabe o respeito que eu tenho pelo Lula. Eu acho ele uma figura respeitável. Eu acho que é um excelente presidente. Ainda bem que ele teve Lula para derrotar o Bolsonaro. Mas eu não vejo essa sofisticação assim na estratégia dele, não. Eu acho que ele está errando e está sem estratégia, está um pouco sem rumo. Ele não está falando dos Estados Unidos e do dólar porque ele não quer falar de assuntos mais delicados, não. Antes fosse isso que você está falando. Antes tivesse alguma estratégia por trás. Infelizmente, me parece que não tem nenhuma, e isso é ruim, entendeu? Muito bom. Kennedy, vou ler alguns comentários aqui. O Danilo Sotero Rogério, nosso primeirão da fila, como sempre, diz que acha que o Lula e o Haddad têm combinado de fazer o bad cop e o good cop, né? Ou seja, né, o bom Policial policial, o malvado e policial. policial bonzinho. Exatamente. A Ana Maria Balardim, que também é nossa assídua analyzer, está mandando boa tarde para a gente. É, O Juliano Sanches traz um outro assunto que não tem nada diretamente a ver com o que a gente está comentando hoje, mas será que o governo do Brasil vai propor sanções econômicas à Argentina? Milei vem só no Brasil, mas não visita presidente, etc. Tem mais gente comentando sobre essa especulação. Alguma notícia sobre isso, Kennedy? Não, não vai ter sanção nenhuma. Aqui o Milei não vai para a cúpula do Mercosul no Paraguai, mas vem para o encontro em Santa Catarina dos conservadores. Aí vai lá abraçar o Bolsonaro, né? Então, enfim, mas não Naquela tem praia sanção que eles nenhuma. fizeram praia, fizeram sombra sobre si mesmos e depois, bom, deixa para lá. Camboriú, Balneário É, Camboriú, exatamente. é, Aquele monumento é é, idiotice. Marcelo Cavalcante diz que o Campos trabalha para os banqueiros, é ele que está dizendo. É, Não que a gente não acho que haja um ponto aí. Não que haja um- Já trabalhou muito, né? Já trabalhou muito, com certeza é inegável, tal, né? Também já teve, inclusive, para banqueiros estrangeiros, né? Com contas em É, paraíso fiscal, tal. essa Selic alta Bom, assim ajuda bem os bancos. exatamente. A Lúcia Vovó diz que o Lula tem razão, Campos Neto é sabotador, tem que ser penalizado por prejudicar o Brasil. Quer resta saber quem está sendo penalizado de fato, né? Exato. A Olga Mendonça diz a mesma coisa, que o Lula está certo, tem que ser mais combativo. Campos Neto não separa nada disso, o cara está em franca campanha. E a Maria Cecília diz que o Campos Neto está fazendo especulação na cara dura. E Enfim, e a Maria Cecília disse que o Lula não tem que ficar calado mesmo. Ou seja, É isso torcida aí. pelo Lula aqui está ganhando. Tá grande. Tem mais aí, ó. Vernini e a Rosana X. Lá. Vai lá, Manda né? ficha aí, Zé. Não, o Campos torce Vernini, contra o Campos torce. Brasil, o aumento do dólar só beneficia ele e a turma dele. Rosana X, Lula tem que falar, fala mais, Lula, estamos de olho. É isso aí. O pessoal tá Mas eu nessa acho que. linha. Qual é a sua síntese, então, Kennedy, para Ô, a Zé, minha pergunta: síntese fica. o que Haddad está achando das falas repetidas de Lula sobre os juros e o Banco Central? Haddad dirá a Lula que ele erra sobre BC e dólar e contrata mais inflação. Coloca lá no Muito grupo. bom. Tá Cabe tudo isso aí? 73. Cabe, eu chequei lá. Senão é só tirar o BC, mas cabe sim. Repita. Cabe que as